Fala pessoal! Não há como negar que os aviões são coisas realmente potentes. É provável que a maioria de vocês já esteve em um aeroporto pelo menos uma vez e viu como estas enormes máquinas de aço aceleram a velocidades incríveis e de repente, tcharam, elas se afastam do chão e depois de alguns poucos minutos já estão indo rumo a um paraíso tropical. Para nós há algo mágico nos aviões. Sabemos que todas as aeronaves diferem em largura, envergadura, capacidade, comprimento. E por falar em comprimento, como será o avião mais longo da Terra? Pensem em um avião comum e agora imagine-o com o dobro do tamanho. Imaginaram? Agora pensem como seria se ele tivesse o triplo do tamanho. É provável que fique meio estranho. Melhor não usar tanto a imaginação e ver quais são realmente os 10 aviões mais longos do mundo. Vamos lá! Boeing B-52. O primeiro gigante é o bombardeiro estratégico norte-americano pesado, polivalente e intercontinental ultralongo de segunda geração capaz de transportar mísseis. Bastante complicado, não é mesmo? Nós até ficamos com a cabeça doendo um pouco, para falar a verdade. Mas e o famoso coquetel B-52? Não como um remédio para dor de cabeça. É que este drink alcoólico em camadas recebeu esse nome como uma homenagem ao enorme avião. Quer dizer, isso de acordo com uma das versões, já que existem também uma banda de rock e um penteado feminino com o mesmo nome. Mas a versão com o avião é muito mais legal, não concordam? A envergadura das asas do Boeing B-52 ultrapassa os 56 metros e o comprimento total deste monstro voador é de quase 50 metros. Para que vocês tenham uma ideia melhor, imaginem 3 ônibus de passageiros com uma pequena cauda. Imaginaram? Agora imaginem que eles voam a uma velocidade de 1.047 km por hora e em vez de pessoas, transportam uma bomba termonuclear. Sim, esse foi o propósito da criação do B-52 durante a Guerra Fria. Felizmente, esses dias ficaram para trás, mas o avião gigante ainda está ao serviço da Força Aérea dos Estados Unidos e ficará por lá por pelo menos 12 anos. E quem sabe, até mais. Boeing 747-40. É provável que todos já tenham ouvido falar sobre o Boeing 747, afinal, ele é um dos aviões mais populares do mundo. Este aqui é o seu irmão mais novo, ou o seu primo. Em outras palavras, esta é uma versão da mais bem-sucedida aeronave de toda a família Boeing. Se os aviões se reunissem em um jantar familiar, o 747 seria o mais elogiado pelos tios. Seu comprimento é de 70,6 metros, ou seja, o equivalente a quase 5 ônibus. Sua velocidade máxima chega a 988 km por hora. Este pássaro de aço é um pouco mais lento do que o anterior, mas isso não é surpreendente na verdade. Afinal, ao contrário do B-52, o Boeing carrega pessoas, em vez de armas de destruição em massa. Apesar de que a produção desse avião foi interrompida em 2007, ele continua a ser usado em todo o mundo. Além disso, esta aeronave é detentora do recorde de voo mais longo de um avião comercial. Em 1989, essa máquina enorme voou de Londres a Sydney durante 20 horas e 9 minutos. Todos aqui conseguem imaginar mais ou menos a distância entre essas capitais, não é mesmo? Apesar de que não havia carga nem passageiros a bordo do avião, o recorde continua sendo algo impressionante. Antonov AN-124. Nos anos 80, o AN-124 era o avião de maior tamanho do mundo. Obviamente, outros modelos mais modernos subiram no pódio desde então, mas mesmo assim, acreditamos que o AN-124 merece o seu lugar na nossa lista. Afinal, a aeronave continua sendo a que possui maior capacidade de carga do mundo, e isso já significa algo, certo? A envergadura das asas deste burro de cargas do mundo dos aviões é de 73,3 metros. O seu comprimento é de 69 metros e a sua velocidade máxima é de 865 km por hora. Você também não correria muito se parecesse com um barril com asas. A verdade é que essa aeronave pode carregar até 120 mil quilos. Com essa capacidade podemos relevar a sua aparência. Além disso, o AN-124 não é apenas usado, como também ainda é fabricado nos dias atuais. Isso significa muito, não acham? Boeing 777-300ER.
Este outro avião de passageiros incrivelmente popular no mundo todo pertence à família dos Boeing 777 norte-americanos, mas difere dele em algumas peças das asas, do chassi e dos tanques de combustível. Obviamente, existem um monte de diferentes sutilezas técnicas, mas estamos mais interessados em seu comprimento. Este avião mede 73,9 metros e tem uma envergadura de asas de 64,8 metros. Ele pode alcançar até 945 km por hora e superar até 13.650 km de voo. É bastante provável que você utilize uma aeronave destas se você fizer uma viagem bastante longa, porém confortável. Bem, você poderá entreter o seu vizinho no voo falando sobre as dimensões do avião e até mesmo mostrar o nosso vídeo para ele, mas não se esqueça de apertar o cinto de segurança e guardar as mesinhas quando a aeromoça pedir. Airbus A340-642. Você provavelmente já notou que os comprimentos das aeronaves da nossa lista estão aumentando gradativamente de uma para outra. Esta daqui, por exemplo, tem 75,36 metros e, por algum tempo, até foi o avião de passageiros mais longo do mundo, mas acabou perdendo o seu título. Será que existe algum tipo de prêmio para as aeronaves de fuselagem mais longa? Este Airbus pode acelerar até 913 km por hora e transportar mais de 450 passageiros. Infelizmente, hoje a produção dessas aeronaves está completamente encerrada. De acordo com o diretor financeiro da empresa, eles simplesmente não conseguiram aguentar a concorrência com a famosa empresa Boeing, mas as enormes aves de ferro que já foram liberadas da linha de montagem continuam voando, o que significa que ainda podemos ver esses gigantes pelos céus. Lockheed C-5 Galaxy. Este aqui é o maior avião de transporte militar da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse gigante alado pode ser chamado de duradouro. O que acontece é que meio século já se passou desde o seu primeiro voo. A característica principal deste avião é o transporte intercontinental, mas o Lockheed é usado para várias tarefas distintas, para aterrissagem e desembarque de tropas, equipamento militar e carga, bem como para evacuação de feridos. Imagine só, apesar da sua própria massa de 170 toneladas, este avião a voo é capaz de transportar cerca de 120 toneladas de carga, desenvolvendo a mesma velocidade de 900 km por hora. Como essa enorme máquina pode se locomover tão rapidamente pelos céus? Outra coisa interessante é que o carregamento pode ser realizado através do nariz da aeronave, que se abre para cima. Parece que alguém decidiu criar um modelo gigante de um avião com Legos. Parece que este pássaro de aço, de tamanho tão impressionante, não é apenas um transporte aéreo, mas um sonho para aqueles que gostam de montar modelos de Lego. Boeing 747-8 Intercontinental. Esta aeronave de passageiros é o último desenvolvimento da família Boeing 747, os quais foram projetados para voos de até 15.000 km sem escalas. Esta máquina pode ser chamada de um dos mais jovens conquistadores do céu, já que começou a ser fabricada relativamente recentemente, em 2008. Com uma envergadura de asas de quase 70 metros, este modelo é o maior avião comercial construído nos Estados Unidos. Além disso, é o avião de passageiros mais longo do mundo. A cabine de 3 classes é capaz de acomodar 467 passageiros, enquanto a versão de 2 classes possui assentos para 581 pessoas. Além disso, este transporte aéreo atravessa as nuvens a uma velocidade de 988 km por hora. Mas o que é mais interessante é que o Boeing 747-8 pode ser chamado de protótipo de avião estrela do filme Cassino Royale. Além disso, no ano do lançamento deste avião, havia rumores de que ele poderia se tornar o avião presidencial do líder sul-coreano, mas a informação não foi confirmada. No entanto, este Boeing ocupa uma das primeiras posições em qualidade e desempenho, entre outros modelos similares de aeronaves. A versão VIP do avião conta com quarto, com uma cama, sala de jantar, sala de reuniões e um escritório privado. Isso é uma casa inteira voando a uma altitude de 10.000 metros. Airbus A380-800.
Você sabe qual é o maior avião de passageiros dos dias atuais? Aqui está ele. É difícil acreditar, mas ele pode acomodar até 853 pessoas. Ao ver este gigante, é difícil acreditar de que ele é capaz de subir aos céus. Seu peso de decolagem atinge 600 toneladas. O seu comprimento é de 73 metros e a envergadura de suas asas é de quase 80 metros. Os engenheiros levaram 10 anos para criar este modelo. Ao vê-lo, parece que um navio gigante está subindo aos céus. E não é por acaso, este avião na verdade possui 2 andares. No segundo andar ficam os passageiros da primeira classe e da classe executiva, enquanto o andar de baixo fica à disposição dos viajantes da classe econômica. Não detalharemos as características de cada andar, mas o nível de conforto na primeira classe é comparável às condições de um hotel 5 estrelas. Os passageiros podem relaxar em camas macias, experimentar uma variedade de deliciosas bebidas alcoólicas de elite. Além disso, existem cabinas de chuveiro individuais, isso mesmo, dentro do avião. Depois disso, quem dirá que uma viagem não pode ser tão aconchegante como ficar em casa? Antonov AN-225. Esta aeronave foi projetada na década de 80 na Ucrânia para trabalhos especiais e apenas uma única cópia foi construída. Vale lembrar que esta máquina ainda está em funcionamento e continua a servir as pessoas. Ela não se cansa de surpreender com seu poder épico. O peso máximo de decolagem é de 640 toneladas. As dimensões deste pássaro de aço também são impressionantes. Sua altura é de 24 metros, o seu comprimento é de 73 metros, a envergadura de suas asas é de quase 88,5 metros. Há muitas histórias emocionantes envolvendo o AN-225. Por exemplo, em 1º de fevereiro de 1989, este transporte aéreo foi mostrado ao público pela primeira vez e em maio do mesmo ano ele fez um voo sem escalas do Cosmódromo de Baikonur a Kiev, carregando o foguete Buran, de 60 toneladas. No mesmo mês, o avião carregou a nave espacial até um show aéreo em Paris e causou uma verdadeira sensação por lá. No total, este gigante conta com 240 recordes mundiais, incluindo o de transporte de carga mais pesada e mais longa. Mas isso não é tudo. Esperamos que você ainda não esteja cansado de se surpreender. O AN-225 foi pensado para realizar outras tarefas ainda mais ambiciosas. Uma delas era servir como uma espécie de cosmódromo voador, a partir do qual naves espaciais e foguetes seriam lançados em órbita. Stratolant Model 351. Muito foi dito sobre esta gigantesca aeronave construída em 2017. O avião foi chamado de um avanço cósmico de pura diversão de um bilionário e até de um pedaço de ferro para a paz e a guerra. Mas independentemente do que digam os críticos, o Stratolant é o maior avião da história. A envergadura de suas asas é de 117 metros e o seu comprimento é de 73 metros. Se esse gigante voar sobre você, então por alguns segundos parecerá que você foi coberto não pela sombra de um avião, mas pela própria noite, ou por um rápido eclipse. De acordo com o plano, este pássaro de aço deveria ser usado como transportador para o sistema aeroespacial dos Estados Unidos, Stratolant. A máquina foi projetada para realizar lançamento de veículos espaciais usando o método Air Start, que é realizado a partir de uma altura de aproximadamente 10.500 metros. O primeiro lançamento espacial de demonstração a partir dele é esperado em breve, em 2019. Portanto, aconselhamos você a seguir as notícias nesta área para não perder este evento tão espetacular. O mundo da aviação está se desenvolvendo rapidamente e talvez muito em breve voaremos em mini aviões individuais. Mas enquanto isso não acontece, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de contar nos comentários qual desses aviões você gostaria de usar para fazer uma viagem. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.